Olá, boa noite. Aqui, continuando com a nossa live de segunda, voltada para os alunos do Espaço Cênico, Escola de Atores, voltada para os amigos e também ex-alunos do Espaço Cênico. É um prazer sempre estar aqui na segunda-feira. É um canal, né, um espaço de comunicação muito rico aí nesse tempo de isolamento. E eu sou Rick Alves, sou coordenador e diretor artístico do curso de formação de atores do Espaço Cênico. E hoje a minha convidada é Fafá Renaud, uma grande amiga e parceira do Espaço Cênico. E nós escolhemos bater um papo aqui hoje. E, ironicamente, nesse momento que atravessamos, nós escolhemos, né, até uma sugestão da Fafá, falar de comédia. Falar desse gênero cômico que temos no teatro, né, que atravessa os tempos e muito útil para toda a humanidade. O humor no cinema, no teatro, na TV. E eu vou receber a Fafá aqui hoje, então, para a gente aproveitar a oportunidade para se ver, para se encontrar, para trocar e para falar desse gênero, que é o humor, né? Bem-vindos todos. Tem uma galera que eu sempre vejo que está aí presente, fico muito feliz. E agora eu vou receber minha amiga Fafá Renaud. Deixa eu ver aqui, a Fafá já... Ver se eu aceitei aqui o... Fafá! Oi, Ei, Fafá! amor, e como você tá? Eu tô bem. E melhor agora te recebendo, podendo te ouvir, podendo conversar com você. Como que Também, você tá? saudade. Saudade também. Como é que a gente tá? Como é que a gente tá Como é nesse que a gente... momento? A gente tá como a gente dá conta de estar dia a dia, tentando respirar, tentando arranjar força. Acho que tá todo mundo meio assim, né? Tá todo mundo meio assim, Fafá. Esses É. dias andou explodindo uns sons aí em São Paulo, né? Na Ontem, né? Paulista. Mais precisamente ontem, aqui Ontem, né? eu moro próxima à Paulista e foi difícil, porque eu ouço muita coisa que acontece ali, então dá taquicardia, não é bolinho, não. Não é bom, né, Fafá? Mas Não. é isso, a gente tá aqui e eu tô aqui e quero te agradecer por ter aceitado meu convite. Os alunos vibram, eles gostam de ver a gente junto, eles gostam de você, eles gostam da sua fala, né? E eu gosto também muito da sua fala, da sua companhia. Gosto da nossa troca artística que a gente vem fazendo nesses tempos aí, nesses últimos tempos, né? E tenho certeza que logo a gente vai estar de volta para poder dialogar, para poder estar pertinho, né? E é isso. Achei muito interessante quando você me fala, né? Quando eu te convido e você me convida para que a gente fale de humor, né? O humorismo, ele sempre existiu, né, papai? Ainda que sempre tenha sido e ainda seja, de uma certa forma, uma arte de exceção, eu acho, assim. E mais está presente na literatura e no cinema, né? Em tudo, no mundo todo, né? E é interessante isso. É irônico até, de uma certa forma, né? Porque a ironia está presente no humor. E é irônico falar de humor nos tempos de hoje, no dia de hoje. Eu acho necessário. Né? É É. necessário e é isso. Eu queria que você me falasse uma coisa aí. Existe uma diferença, Fafá, entre humor e humorista? E o que que a gente está vivendo? A gente tem a presença desse humor e desse humorismo nesse país que a gente vive hoje? Bom, dá beijo em todo mundo. Eu estou vendo tanta gente aqui mandando beijo, lindeza, beijo em todo mundo aí que está se manifestando. Eu acho o seguinte, Rick, eu acho que não acho humorista e humorista é quem faz humor, né? Quem trabalha com humor. Uhum. Quando eu te chamei para a gente poder falar da comédia, é porque eu acredito, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com comédia. Aqui em São Paulo já tem muito tempo que eu estudo palhaço Paquito,
Eu vim para São Aham. Paulo em 2012 e esse ano, agora em junho, faz 8 anos que eu estou morando aqui em São Paulo. E desde que eu cheguei, eu vim para cá, eu já tinha uma vontade muito grande de conhecer a Quito, que é a Cristiane Pauli Quito. Quem não Sim. conhece, depois dê um Google aí. A Quito é uma mestra de palhaço. Ela tem um estudo com o Philippe Goulier, lá da França, que é também um grande Paris. mestre de palhaço. Uhum. Então, eu vim para cá e foi das primeiras pessoas que eu procurei para poder estudar. E eu fiquei depois um tempo, 1 ano e meio, sem estar com a Quito e voltei agora. No passado, eu voltei a estudar com ela. Eu sempre tive uma facilidade em lidar com a comédia, em lidar com o tempo cômico, sempre foi uma facilidade minha. E eu acho que é uma forma que o ser humano sempre teve de lidar com a realidade, de falar da realidade, de fazer pensar. Eu acho que o humor e os humoristas e os comediantes são capazes, pessoas capazes de transpor e falar de certas coisas que muitas vezes podem ser muito violentas e muito cruéis de uma maneira um pouco mais sagaz e suave para que ela te alcance e você escute talvez com um pouco mais sem tanta armação, sem tanto medo, vamos dizer assim. Claro. Porque quando eu te faço rir, a gente se conecta em algum lugar que você dá uma desarmada. E às vezes, quando Uhum. você desarma, eu consiga falar alguma coisa que seja importante naquela hora, né? Claro. E o humor passa por isso. Se você pensar o Bobo da Corte, eu vou lá para o período medieval, tá? Assim, o Bobo da Corte, ele falava coisas que eram verdades, que eram muitas vezes ele delatava o rei no seu ridículo, Uhum. e mas era o bobo, então ele não era decapitado por falar as verdades. Claro. E todo mundo ria, e as pessoas sabiam o que ele estava falando. E, Sim. de uma certa forma ou de outra, ele apontava coisas na sociedade. E o humor até hoje faz isso, né? Você sabe que pensando no humor por esse lado genuíno, né, e que não o humor ele foi investigado por grandes pensadores, inclusive como Freud, né, onde ele pensa essa ideia do humor por ser considerado uma das funções de defesa, que encontra um meio de converter esse desprazer no prazer. E a gente faz até uma associação, de certa forma, né, nessa regressão, quando eu falo do genuíno, que o infantil, né, a ideia da criança, que ela ri. Né? O humor tipo, é uma economia também, de uma certa forma, desse lugar penoso, né? Desse lugar penoso, que eu fiquei pensando nisso, nessa pergunta que você faz hoje, quando você né, posta lá o nosso encontro, você fala assim, o humor nos tempos de hoje, né? Eu entendi os tempos de hoje como uma coisa penosa, muito Sim, penosa. Então, sim. assim, eu penso que. Aí eu fiquei pensando em esse estudo da psicanálise, onde fala que o humor é uma economia de sentimentos penosos, segundo o grande pensador que a gente tem, que é Freud. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa vida, quando a Fafá fala disso, o humor nos tempos de hoje, ou a comédia, né? Como que seria útil isso? É útil para que a gente possa escapar desses tempos penosos de alguma forma. E Eu não acho só que escapar, eu acho que, inclusive, pensar. A gente consegue sim, pensar sobre os tempos de hoje a partir do humor, e é importantíssimo, porque de forma mais leve, né? eu não De sei uma nem se é leve, porque você pode ter um humor bem ácido, sim, que, que te faz rir exatamente pelo choque, pelo susto. mas ele E acessa de uma isso forma não é mais menor. fácil. Ele acessa, né? Ele tem uma facilidade de Exatamente. acessar, de acessibilidade, que num outro meio, num outro formato, talvez, é mais difícil, né? É, É, porque ele te desarma um pouco. é, Exatamente porque você. Que a comédia, o humor, o cômico, ele vem muito de um lugar que é falar sobre o ridículo, né? Assim, nós somos ridículos. sim, Para ver, assim, a gente é muito ridículo. O quanto mais a gente foge de ser ridículo, o quanto mais a gente foge, porque a gente quer acertar demais, porque a gente é. quer ser absolutamente amado, porque a gente quer ser perfeito em tudo que a gente faz, mas mais ridículo a gente fica, porque e o humorista, o palhaço, o comediante, o que ele faz é nos mostrar um pouco isso.
se a gente talvez fosse um pouquinho mais... aceitasse um pouco melhor determinadas coisas que são da nossa natureza e não Sim, correr sim. tanto delas, a gente não sei, acho que é do humano a gente ser isso tudo. E é maravilhoso ser isso tudo. Sim, Tem um sim, lugar do humor também que vem muito de um sadismo. sim. A gente gosta de ver o outro se dando mal, porque Uhum, é sempre o outro. claro. Só que ao ser o outro, e a gente também vai se dar mal em algum momento. Mas nesse instante que é o outro, eu esqueço daquilo que há de pior em mim também. Ou Sim, e ao daquilo mesmo que tempo dói, fica... daquilo que me massacra. Então eu dou esse lugar para o outro passar por mim um momento. Mas Então, ao mesmo tempo você para 5 segundos e fala assim, nossa senhora, eu sou muito igual a ele, porque eu é, também caio, porque eu também eu como macarrão e vem para minha roupa, porque a torta pode vir na minha cara a qualquer momento. claro. O que mais me encanta no jogo da comédia e tal é mostrar nossa fragilidade. Sim, E é muito bonito isso. Eu gosto muito desse lugar que a gente constrói nessa linguagem da comédia, sabe? sim, Ela mostra o nosso ridículo, ela mostra as nossas fragilidades, ela mostra o nosso sadismo, sim. ela mostra a nossa inadequação, quão inadequado a gente é em alguns momentos, em alguns As lugares, nossas inibições, o nosso medo. a nossa idiosincrasia, sabe? Assim, os Sim. nossos E até a contrastes. nossa covardia também, diante Sim, do mundo, diante do outro, diante de nós sim, mesmos, né? sim. Né? E ela mostra o nosso erro também, né? Mostra. A gente quer ser tão perfeito e, às vezes, nesse excesso de perfeição, a gente erra. E tá Uhum. tudo certo também. Fica Mostra ok. mostra o nosso eu distorcido, porque o tempo inteiro a gente tenta ocupar esse ideal do eu, esse ideal do eu que não existe, ou que existe na nossa fantasia, ou naquilo que a gente pensa que o outro vê. Mas eu acho que ele Sim, mostra essa distorção do eu também ali, né? E é onde causa esse riso, que nem sempre é um riso alegre, é um riso distorcido também, né? às Um vezes é um riso. riso nervoso, né? Você ri do nervoso. Sim, É assim, você ri do absurdo, né? Você tem o teatro do absurdo, que muitas vezes você está assistindo uma peça e você começa a rir, você diz, né? Que é exatamente que pega uma realidade, amplia essa realidade e você vê o exato. quão absurdo ela é. E Uhum. ela acaba se tornando risível. Sim. O Quando a quanto que ela gente... é absurdo, mas o quanto que você também transita por ela de uma certa medida, né? Sim, 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 sim. É, hoje eu estava pensando, né? Já tem muito tempo já que eu tenho que esse assunto me instiga, né? Que eu Uhum. estudo, eu vejo muita coisa de humor, eu leio bastante coisa, eu tenho uma vontade de desenvolver um mestrado em cima disso, da Uhum. comédia, do Sim. humor. E aí eu fico pensando nas fontes de antigamente, nos grandes humoristas, grandes comediantes de antigamente, nos de hoje, e na dificuldade muito que eu vejo quando eu dou o curso, quando eu, né, trabalho com atores, deles encostarem e trabalharem a comédia. Sim. A comédia tem uma coisa que ela tem um lugar um pouco marginal às vezes dentro do conhecimento do estudo do ator, assim. O ator dramático, ele é mais valorizado, digamos assim, no meio. Uhum. E o ator de comédia, ele às vezes é minimizado. Eu vou falar um exemplo meu aqui. Quando eu estudava, eu sempre gostei de comédia, sempre tive facilidade com comédia, Sim. pelo tempo cômico e tal. E quando eu fui estudar, quando eu entrei no Palácio das Artes em 98, eu lembro que eu passei um período da escola, lá do Palácio das Artes, com preconceito com relação à comédia. Eu comecei a achar que era uma arte menor, a comédia. Como Uhum. muitas pessoas, muitos atores, estudantes, às vezes acham também. E, Hum. como e aí eu perdi uma oportunidade de ver muitas coisas na época que alguns anos depois eu tive a oportunidade de ver. E Sim. ver algumas pessoas que eu tinha preconceito e conhecer essas pessoas.
sim. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque Mas você sabe que comédia... tem você sabe que tem um movimento também, fantástico isso que você está colocando, Fafá. E corajoso, né, da sua parte, esse lugar que você ocupa assim, na comédia. Mas existe um lugar sutil também de ter um pensamento de que a comédia é mais fácil, que é mais fácil fazer comédia, que é mais fácil fazer humor, sabe? E existe um apelo, às vezes, também. Caiu aí? Consegue, consegue me ouvir, Fafá? Agora eu consigo, tá travando. Ah, gente, Tá, eu vou voltar a live te é um falar. sucesso. Ah. Isso, porque tem um lugar sutil no estudante de teatro também, quando ele entra, que ele se apega também ao humor como se fosse um caminho fácil, como se fosse algo, porque também tem esse lugar do riso, né? Esse lugar do riso, quando ele entra na escola e funciona esse riso com aquilo que ele faz, e às vezes ele se apega a isso também. E existe também um pensamento de achar que fazer a comédia é mais fácil por causa desse agradar, sabe? Não sei, você vê esse lugar também ou não? É exatamente o contrário. Eu, às vezes, tenho a sensação Exatamente. de que eles repelem porque eles sabem que é difícil. O Igor aqui, de vez em quando eu passo o olho aqui nos comentários, porque ele falou que é difícil fazer comédia. Comédia é difícil pra caralho. É muito difícil, muito E é difícil. muito difícil porque o tempo de comédia é quase matemática. Você precisa de compreender, você precisa de entender muito bem o que você está falando. Você precisa de ter uma clareza muito grande. Você precisa... Tá. Agora sim, estou te ouvindo. Então, assim, para você estudar comédia, eu, por exemplo, eu assisto muita coisa. Eu assisto desde Buster Keaton, a Lucy Ball, Chaplin, eu assisto Tata Werneck, eu assisto Wen, sabe assim? Eu assisto Fred Porchat, eu vou pegando todo mundo, Peter Sellers, Jerry Lewis, Dercy Gonçalves, Ingrid Guimarães. Se eu começar a falar aqui o nome de todo mundo, Chico Anísio, Jô Soares, a gente tem que assistir. Comédia se estuda também, claro. Igual drama. Você tem que estudar, você tem que ver essas pessoas e tentando entender como esse mecanismo funciona, achar qual é o seu mecanismo. Sim. Porque não é só replicar o que já fizeram, é pegar o que já fizeram, entender, porque existe a comédia que é mais física, por exemplo. Você pega o Buster Keaton, por exemplo, você pega o Chaplin, era uma comédia... Oscarito, né? Comédia muito física, né? Numa comédia de ação. Você vai pegar, por exemplo... Mazzaropi, né? O Oscarito, Grande Otelo... Cara, Nair Belo. Não, se a gente for começar de quem foram essas pessoas. O próprio Jô Soares, né? Com o Vejo Gordo, ele tem um trabalho lindo, além de um super pensador e... Tá travando um pouquinho hoje essa live. O que eles fizeram? Não, mas tá dando para ir. Pode continuar. Consigo te ouvir agora. Acho que a gente tá dando um pau, né? Acho que tá sim. Tem hora que dá um chute, mas consegue. A gente consegue seguir. Ô, gente, tá dando para ir aí. Muito rico. E falar disso, né, Fafá? Outro dia a gente estava conversando no encontro anterior, eu falo muito disso na escola, da importância de estudar biografias. E eu acho que hoje o ator de hoje ele é mais preguiçoso, assim, no sentido, né? E estudar esses grandes comediantes, esses grandes autores, né, também. Sim. Isso ajuda muito a gente entender, inclusive, o tempo, né, desse gênero teatral, ou desse gênero que a gente chama de comédia. Que tem várias subdivisões, né, por aí, igual você citou vários comediantes aí, cada um no seu tom, vamos pensar assim, cada um com o seu tom, né? E não tem a ver, pelo que eu entendi, que você, na sua posição, e é o que eu acho também, eu comungo dessa ideia, que não é tentar imitar, mas tentar, a partir de uma pesquisa, de uma investigação, você construir
a sua potência quanto humorista, ou o seu lugar do humor, né? O seu lugar da fala, o seu lugar do riso, vamos dizer assim. Eu consigo te Sim, ouvir. tá travando um Tô pouquinho, né? sim. Mas eu então, acho que eu Tô. entendi o que você falou. Gente, agora você tá me ouvindo? Ah, então tá. Uhum. Eu acho que é isso que você falou, Rick. É achar qual que é o seu lugar de humor, assim, aonde você brilha, na verdade, assim, sabe? Uhum. E aí é um trabalho muito de acerto e erro, e entendendo como é que sua corporalidade Sim, funciona, como é que sua voz funciona. Por exemplo, você pega Chico Anísio, por exemplo. sim. O Chico Anísio, eu acho que a galeria de personagens dele tem mais de 300 personagens que ele criou. A E cada caracterização, né? personagem com uma especificidade muito Uhum. grande. Ele tinha a voz, ele tinha o jeito, ele tinha a dentadura ou não. Incrível. E aí você pega Sim, exatamente. E aí cada personagem falava sobre uma fatia de alguma coisa dentro da sociedade. E é muito legal. Jô Soares também, quando ele fazia o sim. programa dele, também era isso. E aí você vai pegando a comédia, você vai estudando e vai evoluindo ela, você vai passar por TV Pirata, Sim, cara. O que era TV sim, Pirata? sim. Sim. Saca, assim? E se você for Provocações muito úteis, inclusive. críticas muito Provocações certeiras com úteis, relação né? à nossa sociedade. Úteis Estavam e e pontuavam fundamentais, né? Através questões da nossa sociedade. sim. Sim, Ah, sim, o que sim. passa, né? E a gente Exatamente, né? ri, mas que a gente também fala, Deu uma nossa, por que eu tô parada agora. rindo disso? Ah, sim. Né? Assim, Voltou, agora voltou. tem o Doutores da Alegria. Voltou? Os Doutores da Alegria, por exemplo, também é uma outra forma de humor, outra Sim, forma de comédia, que você vai. Que é quase uma comédia que eu falo que é uma comédia que você leva um pouco de cura, né, através do riso, né? Você proporciona que aquelas pessoas, aqueles momentos, aquelas crianças, aqueles pais sim. que estão dentro do hospital poesia e tal. Não, Doutores da Alegria, como no em BH tem o Instituto Ha, que é maravilhoso, que não só. Sua bateria tá ok, Fafá? A bateria do seu celular tá ok? Não, tá Sim, dando, mas. tá conseguindo ainda. Falou, deu um. Voltou, Oi. né? Então vamos lá. Ih, Volta a falar um pouquinho. gente. Parou? Você estava falando, Fafá, Foi aí? dos doutores do riso. Eu acho que é doutores do riso, né? Doutor da alegria, Minha como que bateria é? tá super ligada. Isso, tem a ver com aquela ideia que o humor, né, como fonte de prazer dentro de um cenário, de uma atmosfera totalmente de desprazer, né? Doutores da Alegria. Se você pensar, Isso. quando você. Tem uma. Exatamente. Dentro de um hospital. Então, uma atmosfera ali onde você traz humor, né, como né, uma injeção ali de prazer dentro Quase de de um lugar cura, que né? De você cura e de não esperança. pensa numa Sim, possibilidade dessa, né? sim, sim. E ele no DVD do Doutores da Alegria, ele fala uma coisa, não exatamente ele, eu acho que uma das palhaças que fala, agora eu não vou saber se é a Bit, não sei o nome dela ao certo, se é a Flávia, mas ele fala o seguinte: o palhaço, no caso, e aí eu acho, na verdade, que não só o palhaço, mas eu vou pegar a poética da coisa e vou colocar Hum, ela num âmbito maior, que eu acho que o palhaço, o humorista, o ator cômico, sim. ele aponta nele mesmo as mazelas do mundo, para que o mundo tenha a oportunidade de se ver e, se vendo, tentar transformar.
E eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, dentro do universo da comédia, que a gente consegue mostrar Sim, algumas coisas, igual a gente já falou no início, que talvez se eu falasse com um pouco mais de dureza, talvez eu repelisse a pessoa que me escuta. sim, sim, Não, não, a comédia ela não vem só para poder só o sim. entretenimento pelo entretenimento. Em algum lugar, em algum momento, ela vai te dar A gente tem material um para você gênero, né, que se é a comédia pensar e pensar a dell'arte, que se sociedade você a seguir. gente pensar, Pode ela até vem passar desapercebido com esse para intuito, né, alguns, mas o com objetivo essa dela é muito necessidade, esse, né, eu de acho. alguma forma de estar se comunicando com a população, se comunicando com as cidades, com os povos ali de alguma forma. Se a gente pensar século XV, XVI por aí, né? É, a comédia dell'arte ela tem uma característica que permanece até hoje na dramaturgia como um todo, que ela pega os tipos, né? Você tem o Pantaleone, Sim, você tem o Doutor, você tem os sim. enamorados, Os arquétipos, né? você tem essas figuras Sumiu um que pouquinho vão a sua perpassando voz. pela dramaturgia e pelo teatro, pela televisão e Sim. pelo cinema. Agora tá vindo, pode ir. É um improviso, quase que dentro do São contexto de jogos, né, comédia dentro da dell'arte. dramaturgia. É Sumiu. representar açougueto. Gente, fazer live é uma aventura. Vamos lá, papai. Acho que agora tá te ouvindo aqui. É igual, eu tô fazendo mesmo, Não, porque eu não estou né? ligada nem na internet da minha casa, que ela é muito instável. Eu estou ligada na internet do meu celular mesmo. A gente estava Claro, falando a gente estava claro, falando dos melhor tipos da ainda, comédia querida. dell'arte e que como que eles estão presentes hoje, Mas, por exemplo, no enfim, humor, até no cinema, se a gente for nós ver, na paramos televisão aonde? na Vamos ver se tem alguém dramaturgia aqui. hoje em geral. Você disse que está presente esses tipos ainda, né? Uhum. Uhum, Sim, sim. Você pode pegar qualquer peça e você consegue achar o cara que é mais avarento, o cara que se acha o gostosão, né? Assim, você tem. E é não. tudo bebendo lá. Por isso que eu acho, Torrique, igual você falou, assim, que é tão importante a gente entender, Sim, estudar, porque as coisas elas não surgem do nada. Por exemplo, a Tata Werneck hoje, que todo mundo gosta tanto, que ela é excelente, ela vem do improviso. Você vai pegar, você vai sim, deslindar esse fio. Ele sim. vem lá do teatro de rua, Uhum, onde os artistas na rua tinham que improvisar muitas vezes, entende assim? A coisa não surge de uma hora para outra, ela veio de algum sim. lugar. Da onde que ela veio? Isso é que eu acho legal assim da gente poder procurar e Sim, nessa procura a gente descobre coisas maravilhosas que a gente vai beber assim. exatamente. Por exemplo, Uhum, Trapalhões sim. tem os três patetas O antes de próprio Trapalhões, Mazzaropi, né, que, o na Mazzaropi na verdade, tudo ingenuidade vem dele, né, do trabalhando Branco e do até essa questão do Augusto, do êxodo rural, circo. de uma certa forma, essa questão Entende? Assim, do homem as do coisas não campo, né, do são, não homem humilde, são e à nessa toa. relação com as grandes metrópoles, né? E Sim, exato, exatamente. sim. Sim, que você vai ver o Nerso da Capitinga depois. É. Que você vai ver a Gorete Milagres Que depois. história é Sabe essa, assim? né? Que Quer história é dizer, essa que está por trás dessa história essas pessoas, contada? elas Porque tem uma história perpassam que a se gente conta por e por algum trás lado. É dessa legal a gente história saber quem elas são. tem uma É legal a gente descobrir história, que é quem, do quem é essa indivíduo que conta essa comédia. história, Da que é o onde vem esse... personagem. Se você pensar Isso, na. Inclusive, eu até indico a biografia do sim. Chaplin. Se você vai estudar Chaplin, tem uma história por trás do Oscarito, tem uma história por trás de cada história daquela que ele conta, que é a própria história dele, né? E a, sim,
Sim, e que ele foi beber numa fonte que a comédia começa lá atrás, assim. E aí, por exemplo, nesse momento que a gente está, e por que que eu sugeri para você da gente falar da Sim, comédia, é porque assim, a gente está em quarentena, a gente não pode sair de casa, né? Pelo menos eu tenho sim. saído muito pouco de casa. Eu vou comprar comida no mercado aqui perto e volto. E eu tava em cartaz em Belo Horizonte com o espetáculo Neblina, e eu continuaria em cartaz em São Paulo, depois faria Rio e Brasília. E de repente tudo ficou suspenso, Sim. né? Eu, como tantos artistas, Uhum. como tantos atores, como tantos maquinistas, cenógrafos, toda Sim, uma gama de pessoas, a gente sim, está em sim, casa, sim. sem trabalhar, sem nada. E depois da terceira, quarta semana, às vezes dá um desespero e Uhum. dá uma depressão. Isso é geral, acho que é em todo mundo, sim. Porque a gente começa a pensar, vai sair daqui a pouco, vai sair, não está saindo, o que está acontecendo? O país do Sim. jeito que está, a coisa do jeito que está acontecendo, Essa esses dúvida, né, movimentos Fafá? Esse políticos medo que são desse desconhecido estranhos, total, que a né? gente está percebendo o que está acontecendo, e a gente vai, às vezes, entrando num É, lugar de depressão. Sim, porque a gente não exatamente. sabe, está incerto. O futuro já é incerto, mas a gente chega num ponto que a gente não, às vezes não consegue nem vislumbrar a incerteza do futuro, porque você fica paralisado. E no meio Isso. disso, Ia estar a comigo Ana aqui no Paula espaço Dias, cênico que é uma agora, atriz aqui com de o São Paulo, que é Maiser. minha parceira Aliás, de eu quero outros trabalhos convidar a Ana também, com quem eu Paula já estudei, também. queria dar um curso de Meisner na Então, Espaço, então né? tá aí feito o convite, Ana, E de eu, você, da gente se encontrar aqui para falar um pouco do Maiser e aquecer já isso. nossos queridos aqui do espaço cênico. Quero, Fafá, vou Ela mandar um está beijo aí aqui. também pro Ela Léo está aqui Bertolini, que assistindo. tá aí. Talentoso é você, Léo, querido. Eu não sabia que a Ana Paula estava aí, não. Ô, Léo, um grande abraço e você também quero muito bater um papo Sim, aqui com você, viu, Léo? Eu também, você é um querido. Léo, tá todo mundo tem Continue, eu bastante quero que você fale desse legal aqui, projeto a seu com a Ana, Érica. porque nós Sim. temos 9 minutos. Vamos lá, impro time de comédia. Pois é, então. Putz, vou tentar fazer. Então, o. Não, time comédia comfort bug. Então, a partir desse momento que a gente está e de não saber o que a gente vai fazer ou não, a Ana e eu a gente já pensava em trabalhar junto de novo. A gente fez o Histórias da Ana muitos anos atrás, em 2012, 2013. Veio a ideia de, cara, vamos fazer alguma coisa para que a gente saia desse lugar, alguma coisa para que a gente possa levar as pessoas um pouco de distração, um pouco de respiro mesmo. Um respiro que fosse nosso e um respiro que fosse para quem topa assistir. E a gente criou o Tá Com Tempo. E foi muito fundamental nisso, porque a Uhum. Ana, eu estava muito deprê mesmo. E a Ana insistiu bastante, e aí eu levantei um dia do sofá e falei assim, então tá bom, então vamos. E comecei a escrever, e mandei para ela. E a gente começou a fazer. Então, Sim, é uma forma também, eu sim, acho, e eu falo para todo mundo que está aí, às vezes, criar alguma coisa pode ser um respiro para a gente enquanto artista e também para quem sim, assiste a gente, porque eu recebo e eu fico profundamente feliz e grata quando as pessoas vêm falar comigo que, cara, eu estava tão triste, eu certamente, sim. assisti, ri, eu falo, tanto eu quanto a Ana, a gente fala assim, a gente comenta depois entre a gente, por WhatsApp, a gente fala assim, cara, a gente já está cumprindo alguma função, isso tudo. Aí, ó, tá com tempo? E Tá com também tempo? Tá ótimo. o humor e a comédia também tem essa função, não Ah, só de denúncia, Denise. não só Só... de Que bom crítica, ter a mas Denise também aí. de ser Tá com tempo? respiro, Tá ótimo. de ser um. Isso. Olha que É o lindo, tá com papai. Eu tenho tempo. acompanhado, Minha tá bem mãe, bacana mesmo, é tá minha bem mãe, ai, interessante, tá muito mãe, rico. É um ai, gente, presente, né, de mãe, que a vocês aí mãe prestigiando. para Beijo, todo mundo. mãe. Que bom, gente, falar de humor, falar do trabalho, do seu trabalho, né? Falar. E como que tá? Vocês vão disponibilizar isso depois em outra plataforma ou só vai ficar na. Uhum. Não, Ah, não,
fica na nossa timeline no Instagram. Ah, sim. E no meu canal do YouTube, eu tô colocando sempre lá também. Lá no YouTube, no meu canal Fafá Renó, ele vai com um dia de atraso. Mas eu subo para lá também. Enfim, Sim. é para divertir, assim, para ser um respiro para a Sim. gente, para quem está vendo. E eu incentivo as pessoas a fazerem também alguma coisa, os artistas que estão em casa, porque é difícil, porque tá difícil mesmo, não tá fácil. Não tá fácil para ninguém, não tá fácil para você, Sim. não tá fácil para os estudantes que pararam de Claro, estudar agora, claro. tiveram essa Claro. ruptura. Sim, Cara, é verdade. então a gente tem que tentar Olha, achar um respiro no meio disso tudo, sem alienar dá muito completamente pano, também, mas que bom que tem, que um bom, é lugar sinal de que a gente para isso precisa tudo. encontrar de novo, que a gente precisa vir Então, aqui conversar com essa muita turma coisa bonita rica, de novo, esse assunto dá muito né? para manga, Eu meu acho filho, eu não tenho tanta coisa. beijo. Ô, Fafá, eu optei por não. Eu até peço desculpas pro pessoal que manda o recado. Eu optei por não ficar lendo e respondendo, porque eu acho que perde Beijo um em todo pouco mundo, eu tô vendo e as acaba coisas eu aqui, não tá? consigo ouvir direito o Só meu porque a gente não convidado e consegue fico falar de preso a tudo. fazer as perguntas. Então, eu peço desculpas, né, por não estar. A gente está vendo, mas assim, eu tento não interromper, porque são muitas perguntas e às vezes comentários, e a gente se prende a isso e eu deixo de ouvir a sua fala tão bonita e, né, e que eu certamente eles também estão curtindo. E é isso. Que bom te ter aqui hoje, que bom poder falar. Foi um pouquinho, poder te ver, poder te ouvir. Foi um pouquinho, né? Sim, É uma parte muito do artístico, das possibilidades que um ator tem de dialogar, de sim, se expressar, que a mim é muito caro e me interessa muito, e aí eu quis compartilhar com as pessoas. Na verdade, eu compartilhei 1/10, na verdade. E eu falo, quem sim, gosta, quem se interessa por esse assunto da comédia, do humor, da comicidade, tem bastante coisa e tem gente muito importante que eu acho que é muito legal de saber que eles existem. E para os atores que estão estudantes e para os atores velhacos também, sim, tem sim. tanta coisa na internet, tem tanta coisa de livro, tem tanta coisa de streaming no YouTube, no Netflix, sabe? Sim. Plataformas E diversas que a disponibilizando, gente né? tem que se aproveitar, Disponibilizando talvez simplesmente trabalhos para se lindos, alimentar inclusive peças de também. teatros E fora lindas, assim, os outros tanto de artistas que humor estão na quanto de rede drama. Sim, produzindo. Né? Assim, a gente não parou. E sim, disponibilizando. sim. Sim, está acontecendo leituras, né, de teatro. Tem acontecido, os atores têm se juntado para O ler grupo do, peças de o grupo, teatro o grupo do de Vandré graça, também disponibilizou umas disponibilizado, o peças, Galpão né? disponibilizou O Sesc, o o Luna Sesc de São Paulo disponibilizou peças disponibilizou na cenas íntegra. Eu lindas acho que a gente tem, também. É muita coisa o bonita. grupo do Vandré também. Sim, eu acho que tem que prestigiar. Uhum. Sim. O SESI também vai disponibilizar. Tem muita coisa acontecendo. Sim, E, para além da crueldade toda que tá se mostrando, a gente precisa continuar respirando, porque a arte e cultura é o nosso respiro. A gente não tem sim. saída, gente. Você vai viver sem arte? Você daria conta de estar em casa agora, esse tempo todo, se você não estivesse lendo um livro, se você não estivesse ouvindo uma música, se você Precisamos. não estivesse A vendo gente um filme? precisa de teatro, a gente precisa Para, de não, humor, você a não gente precisa de consegue. Não, comédia, não para, a esse gente discurso precisa um do não é outro, né? verdadeiro. A gente A gente precisa de precisa arte, da sim. A gente nossa precisa do artista, literatura, que sim. é incrível, que é linda também. Eu acho que tem alguém perguntando sobre algum grupo que está se reunindo para ler peças. Talvez uma pergunta boa para Sim. responder. Sim, Sim, aqui em São Paulo tem acontecido, chama Rede de Leitura, que eu faço, inclusive, parte é um grupo muito grande de atores e eles têm feito leituras. Hoje tem uma, isso. inclusive.
a partir desse mês, começa a ter leitura toda terça. Eu vou toda fazer, eu vou quinta-feira, às buscar 8 da isso e vou noite. disponibilizar A na página do roupa, espaço para os alunos. Me comprometo. rede de Fafá, leitura. querida, estamos no nosso... E eu acredito que em Belo Horizonte também Sim, tem. É só, eu acho que basta sim. procurar. Olha, estamos terminando. Eu me comprometo a postar lá no espaço. Sim. Eu queria O te Grupo agradecer Galpão pelo vai fazer encontro, pelas também. O palavras. Grupo Galpão E também vai agradecer fazer. todo mundo que está aqui hoje com a Então, gente. tem esses Um dois aí, grande Bruno. beijo para você, Fafá Renô. A gente se fala. Se cuide, minha amada. Logo a gente está de volta aí. Beijo, beijo. Beijo para todo mundo, gente. Beijo, nos vemos. Sim. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Você também.